Sinais de uma falsa conversão. Nós vamos ler apenas 2 versículos. Diz assim, segundo Crônicas 24:1. Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 40 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Zíbia, e era de Berseba. Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Como, para você entender bem, você precisa ler o capítulo 24 inteiro. Só que nós não temos tempo para lê-lo aqui, porque senão, quando eu terminar de ler, já vão botar o tempo ali e eu vou dar tchau e bênção. Então, você vai ler em casa. Mas aí eu fiz o seguinte, eu transformei o capítulo 24 como se fosse o próprio Joás falando. Então, é o capítulo 24 que eu vou ler agora, na primeira pessoa, como o próprio Joás falando. Diz assim: Fui feito rei com apenas 7 anos. Era só um menino, mas Deus me colocou no trono de Judá. Cresci sob os cuidados do sacerdote Joiada, um homem justo, temente a Deus. Enquanto ele viveu, eu andei nos caminhos do Senhor. Chegou o dia em que eu decidi restaurar o templo. O povo se alegrou, deu ofertas, e a casa de Deus voltou a resplandecer. O culto foi restabelecido. Tudo parecia caminhar bem. Mas, então, Joiada morreu. E com ele, a minha consciência também adormeceu. Passei a ouvir os príncipes, a ceder aos seus conselhos, abandonei o Senhor, ergui altares aos ídolos, levei o povo comigo à apostasia. Ainda assim, Deus não desistiu de mim. Enviou profetas, exortações, avisos, mas eu endureci o coração. Então Zacarias, filho de Joiada, aquele que me criou, se levantou e falou com autoridade: Por que vocês desprezam o Senhor? Isso não terminará bem. E eu o matei. Mandei apedrejá-lo no templo, no lugar onde antes eu adorava. Pouco tempo depois, a Síria veio contra nós, um exército pequeno, mas vitorioso. Fui ferido e caí. Meus próprios servos me traíram. Fui morto, e nem entre os reis eu fui sepultado. Este é o fim de quem despreza a vontade de Deus. Então esse é o capítulo 24 de 2 Crônicas, lido na primeira pessoa. Muitos frequentam a igreja, muitas pessoas servem com entusiasmo nos ministérios, mas a pergunta é, será se essas pessoas nasceram de novo? Elas são convertidas de fato ou são apenas convencidas? A maior tragédia espiritual que pode acontecer na vida de uma pessoa não é ela ser uma pecadora que vive distante de Deus, mas ela ser uma pessoa religiosa que vive dentro da igreja enganada. Joás, ele viveu entre as coisas de Deus, mas ele nunca verdadeiramente foi transformado. E eu queria identificar hoje na vida de Joás alguns sinais de uma falsa conversão à luz da Bíblia Sagrada, à luz da sua história. Você está comigo até aqui? Amém? Pastor, quais são as características de uma pessoa que tem uma falsa conversão? Que ela aparentemente é cristã, que ela aparentemente serve a Deus, que está na igreja, convive com pessoas da igreja, tem acesso às programações, à Bíblia Sagrada, mas, de fato, ela ainda não se converteu. A primeira característica que eu gostaria de destacar nessa manhã é que a falsa conversão, ela se revela por uma fé que depende de terceiros. No versículo 2, diz assim: a mãe dele, de Joás, se chamava Zíbia e era de Berseba. Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Ou seja, Joás ele fez o que era agradável a Deus pela influência externa do sacerdote Joiada e não por uma convicção pessoal. Ele agiu corretamente, só que a fidelidade de Joás, ela dependia da influência de outras pessoas.
Eu não sei se você já viu pessoas assim, que a fé delas é totalmente dependente de outras pessoas. Ela não tem fé em Deus, ela tem fé na oração das outras pessoas, ela conta com a oração dos outros, ela depende daquilo que ela conhece de Deus, ela depende dos outros, ela não tem a sua própria convicção pessoal. Joás, ele foi salvo pelo sacerdote Joiada, porque a avó de Joás, quando o pai dele morreu, que era rei, ela simplesmente quis usurpar o trono, assumir o trono, e aí mandou matar todos os descendentes. Joás, que era neto dela e filho do rei, aspirante ao trono, foi escondido em casa pelo sacerdote Joiada. E durante 6 anos, na verdade, escondido dentro do templo, ele foi criado dentro do templo pelo sacerdote Joiada. Então, Joás, ele estava habituado com o métier do templo. Ele foi criado ali, ele via os sacrifícios, ele participava dos rituais, ele foi criado naquele ambiente. Então, quando ele tinha 7 anos de idade, foi proclamado rei e a sua avó, que tinha usurpado o trono, foi assassinada. E aí, a partir de então, ele começou a reinar com 7 anos de idade. Você há de convir que uma criança com 7 anos, ele não tem condição de reinar. Só que o sacerdote Joiada foi quem foi o tutor dele e ficou cuidando, instruindo e ajudando ele a reinar. Então, ele criou uma dependência muito grande do sacerdote, de forma que até a fé que ele parecia ter era dependente do sacerdote. E quando o sacerdote faleceu, simplesmente é como se tudo tivesse dado um branco. A Bíblia Sagrada, ela nos mostra exemplo de pessoas que também estiveram próximas de Deus, estiveram próximas das coisas de Deus, mas que não se converteram de fato. Por exemplo, Saul, ele obedecia parcialmente a Deus para agradar o povo, não para agradar a Deus, para poder ficar bem na fita. Uma pessoa que ela não tem uma experiência com Deus, que ela depende da fé de terceiros, que ela de fato não se converteu, ela é capaz de fazer tudo aquilo que um verdadeiro crente faz, mas que ela faz sem entendimento, ela faz sem compreensão, ela não faz por entender o que está fazendo. É semelhante a um papagaio que repete alguma coisa, mas que simplesmente não tem o entendimento daquilo que está fazendo. Então, uma falsa conversão, ela gera uma fé que é dependente de terceiros. O povo, por exemplo, no deserto, ele obedecia a Deus com medo, porque via as manifestações sobrenaturais de Deus, mas ao mesmo tempo vivia murmurando, vivia reclamando daquilo que Moisés fazia, daquilo que Deus fazia ou deixava de fazer no entendimento deles. Ou seja, é uma fé totalmente dependente. Quando Moisés vai subir o monte para receber as tábuas da lei, Moisés diz: vocês querem ir comigo? Ele diz: não, Moisés, vá lá, você receba sozinho, nós vamos ficar aqui, porque esses trovões, esses relâmpagos estão nos assustando. Sei lá o que vai acontecer lá em cima. Então, as pessoas, elas não têm um relacionamento pessoal genuíno com Deus. Essa é uma falsa conversão. Pessoas que só oram em tempos de crise, mas abandonam a fé quando tudo vai bem. Alguém conhece alguém assim? Que quando está na peia, como nós dizemos aqui no Ceará, quando está enfrentando dificuldade, vem para a igreja que é um cordeirinho, está em todos os cultos, culto de oração, vigília, mas parece que quando o problema se resolve, quando tudo fica bem, então ela diz: já resolvi meu problema, Deus, tchau, até a próxima. Uma falsa conversão, ela gera uma fé dependente de terceiros. A sua fé, ela vem de uma convicção pessoal ou ela vem de uma conveniência? A sua fé, ela vem de um relacionamento de amor com Deus ou de um medo de ir para o inferno, uma condenação? Porque a verdadeira fé, irmãos, ela permanece mesmo quando as nossas referências caem. E não sei se vocês prestaram atenção,
mas acabamos de ver um exemplo vivo aqui. O pastor Pedro, ele estava há pouco falando do seu batismo. E ele falou que a mãe na fé dele foi a pastora Arildes, que também foi minha pastora um tempo, porque a primeira igreja que eu congreguei depois que eu me converti foi a Peniel. E a pastora Arildes é uma matriarca da fé aqui em Fortaleza. Ela foi mãe na fé de muita gente. Muitos pastores hoje que estão em suas igrejas nasceram, quase 300, passaram pela Peniel. Só que a pastora Arildes faleceu. O Senhor a recolheu, chegou o tempo dela. Mas aquilo que foi plantado no coração dele continua hoje. Tanto é que ele está aqui. Então a fé dele não depende de terceiros. Por quê? Porque apesar dele ter e honrá-la e de ser grato e reconhecer tudo aquilo que ela plantou na vida dele, mas ele teve a sua própria experiência com Deus, quando ele disse ali nas águas do batismo, enquanto as pessoas achavam que eu estava atuado, eu era cheio do Espírito Santo. Então, meu querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você quer verdadeiramente uma conversão genuína, você tem que ter a sua fé. Você tem que seguir a Cristo por amor, não por pressão, não por conveniência, não por qualquer outra motivação, mas porque você entendeu o sacrifício de Jesus Cristo, o amor de Deus que te alcançou e você decidiu segui-lo todos os dias da sua vida. Amém? Então diga para a pessoa que está do seu lado assim, a sua fé tem que ser pessoal. Amém? Não dependa de mim. Eu estou aqui para lhe ajudar. Os pastores estão aqui para servir. Os irmãos estão aqui para servir. Mas você não pode depender da fé de nenhum deles. Você tem que ter a sua própria experiência com Deus. Amém? Porque na hora de passar os portais da eternidade, não adianta dizer, em nome do pastor Pedro, da nova criação, eu quero entrar no céu. Hein? Aí vai dizer, nova criação eu conheço, pastor Pedro eu conheço, agora quem és tu? Então você precisa ter a sua própria experiência com Deus, a sua própria convicção pessoal. Amém? Porque hoje você está aqui, se amanhã Deus te soprar para um outro lugar, e aí? As suas referências vão estar perdidas? Você foi desconectado, digamos assim, do cordão umbilical onde você nasceu, e aí você vai agora deixar de ser cristão? Você vai deixar de servir a Deus? Não. Se a sua convicção, se a sua fé for pessoal e não depender de terceiros, você vai viver com o Senhor. Aqui no Japão, na China, na Índia, onde quer que você esteja. Amém? Glória a Deus. Segundo, a falsa conversão, eu aprendo com a história de Joás, que ela convive com os santos, mas ela não se santifica. No versículo 15 diz assim, Joiada morreu após uma longa velhice. Versículo 16, sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque ele tinha feito o bem em Israel e servido a Deus e ao seu templo. Ou seja, Joiada era o sacerdote que havia criado Joás, que era um homem de Deus, que foi fiel a Deus e serviu a Deus durante toda a sua vida. E o texto diz que ele fez bem a Israel e serviu a Deus do seu templo. Mas no versículo 2 diz que Joás fez o que era reto ao Senhor somente durante os dias em que Joiada viveu. Ou seja, irmãos, ele viveu os primeiros 7 anos da vida dele no templo. Ele conviveu com os santos, ele entendeu a santidade de Deus, os sacrifícios, ele viu a seriedade que era, todo o protocolo para se preparar um animal para se sacrificar a Deus, porque Deus é Deus santo. E Joás, ele conviveu com os santos, mas ele próprio não se santificou. Ele próprio não viveu uma vida reta diante de Deus. Joás, ele conviveu com o sacerdote Joiada, mas a sua fé desabou quando Joiada morreu. Ele não tinha raiz própria, ele não tinha base, ele não tinha sustentação. Por quê? Porque ele conviveu com os santos, mas ele próprio não santificou a sua vida. Às vezes na igreja a gente vê isso.
pessoas que estão convivendo com os santos, estão ali participando das atividades. Você participa de GC, vem para os cultos, de todas as atividades você participa. Você vê como é a vida de pessoas piedosas. Você vê exemplo de homens e mulheres de Deus aqui, que eu não vou citar o nome para não ser injusto. Pessoas que você sabe que são pessoas de Deus, que têm exemplo, que têm vida. Mas você convive com aquilo, porém você mesmo não se santifica, você mesmo não busca, você mesmo não paga o preço, você mesmo não se achega a Deus. É como se você se contentasse em ver exemplos bonitos, em ver exemplos bons de fé. E deixa eu lhe dizer, não adianta simplesmente você ver exemplos. A Bíblia diz: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O rei Agripa, certa vez Paulo esteve diante dele para um interrogatório, e Paulo falou tão bem do evangelho, falou de forma tão convincente, que sabe o que foi que o rei Agripa disse em Atos 26, 28? O rei Agripa ouviu Paulo e quase se converteu, porque ele disse: Paulo, por pouco não me persuades a me tornar um cristão. Traduzindo para o cearense, por uma peinha de nada, conhece essa expressão? Por uma peinha de nada, eu não me converto. Como é que está você aí? Você está por uma peinha de nada? Você está próximo do céu, quase crente, mas longe de Deus? As pessoas que vivem uma fé copiada, sem experiência com Deus, quantas vivem uma fé copiada? Ctrl-C, Ctrl-V. No céu não entra com Ctrl-C e Ctrl-V, não. No céu não entra com um quilo de alimento para poder, a gente, como participa das programações, o que é que precisa aqui para participar na roça? Na festa na roça, 1 quilo de alimento. Ok, você vai dar lá 1 quilo de alimento e participa. Agora pergunta, lá no céu não tem esse negócio não, irmão. Não tem esse negócio de dizer, o que é que precisa dar aqui? É dinheiro? Eu tenho. É prestígio? Eu tenho. A Bíblia Sagrada diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Então, deixa eu lhe dizer, não é pelo aquilo que damos, não é pelo que fazemos, mas é pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Não vem de obras, porque se viesse de obras, você ia poder chegar lá no céu, bater na porta e dizer: ei, eu já comprei meu ingresso, eu já carimbei aqui o meu ingresso, eu fiz o que mandaram fazer. Meu querido, o que você precisa fazer é depositar a sua fé em Cristo Jesus. Amém? Mediante a fé em Cristo Jesus. Não tem QI, não tem parentesco. Você sabia que Deus não tem netos, Deus só tem filhos? Minha mãe se converteu. Eu nunca me converti, mas ela orava por mim, então eu creio que ela orou tanto por mim que o joelho ficou calejado que tem uma vaguinha para mim lá. Você quer ver? Se for visitar um presídio, quem aqui já foi evangelizar num presídio? Poucas pessoas. Tem um cara que foi evangelizado no presídio, pegaram a ficha corrida dele, ele ficou lá. Mas deixa eu lhe dizer, supondo que não é o seu caso. Então, o que é que acontece? Quando a gente vai no presídio, o nome dos camaradas lá, João, Eliseu, Saul, Esaú, Ezequiel, Daniel, nomes bíblicos. Sabe por quê? Porque filho de crente, mas que nunca se converteram, entrou na marginalidade, e os nomes que mais tem lá são os nomes da Bíblia. Você disser, todos os Ezequiéis se levantem, aí, vixe, forma uma igreja. Porque Deus não tem netos, Deus tem filho. Você precisa ter sua própria experiência com Deus. Amém? Você precisa nascer de novo. Não basta andar com homens de Deus, é preciso andar com o Deus deles. Foi isso que aconteceu.
lá em Atos, foram expulsar um demônio, viram Paulo expulsando o demônio e disse: rapaz, a gente aprendeu o hábito sésamo espiritual. Não tinha ali babás 40 ladrões que para entrar na caverna dizia: abre-te sésamo, aí entrava e tinha acesso aos tesouros. Aí eles olharam e disseram: vamos ver aqui, porque quem trabalha com magia, ele usa palavras-chave que supõe-se que tem efeito de mover as forças espirituais. Aí eles viram como é que Paulo falava: em nome de Jesus, sai. Aí, e tem uns que a gente faz, em nome de Jesus, sai! Como se aquele sai assim fosse mais forte do que o sai. Já viu? Sai! Aí, só entonação de voz, poder e unção, zero. Aí, cara, rapaz, a gente aprendeu, sabe como é que o apóstolo Paulo faz? Vamos lá. Um dia encontraram o endemoniado. Aí ele disse: somos 3, vamos lá. A gente morre agarrado. Chegou lá, em nome do Deus de Paulo. Começou errado. Porque demonstra que não conhecem a Deus. Em nome do Deus de Paulo, sai. O demônio revirou o olho e disse, encarou e disse: bem, o Deus de Paulo eu conheço. Paulo também conheço. Agora vocês, quem são? E aí a Bíblia Sagrada nos diz que o demônio pegou esses 3, deu uma surra de 100, os 3 levaram. E eles saíram todos nus, rasgados. Por quê? Porque eles foram expulsar sem autoridade. Meu querido, não adianta dizer o nome do Deus da minha mãe, o nome do Deus do meu pai, o nome do Deus que a nova criação adora. É o nome do meu Deus. Deus tem que ser pessoal para você. A sua convicção tem que vir do seu coração, de uma experiência pessoal com Deus. Lembre-se, Deus só tem filhos. Deus não tem netos. Aleluia. 3. Quais os sinais de uma falsa conversão, pastor? É que uma falsa conversão, ela pratica obras religiosas, mas sem arrependimento genuíno. No versículo 4, o texto diz que depois disso, Joás decidiu restaurar a casa de Deus. Veja bem, quando Joás assumiu o trono, o templo, a casa de Deus, o local de adoração a Deus estava desprezado, estava desfacelado. E aí ele disse, não, influenciado pelo sacerdote Joiada, ele disse, não, nós vamos restaurar o templo. Então ele fez toda a preparação, restaurou, o culto foi restabelecido, tudo voltou a funcionar como deveria. Só que ele fez uma obra religiosa, ele fez algo em favor do templo, mas o seu coração permaneceu longe de Deus. As suas obras eram externas, ou seja, elas não demonstravam um arrependimento, uma conversão genuína. Não sei se você já viu pessoas que são amigos do Evangelho. O que são os amigos do Evangelho? São aquelas pessoas que geralmente são abastadas, que têm dinheiro, então elas, vez por outra, elas ligam para o pastor e dizem, pastor, estou enviando aí uma ajuda para a igreja. Ele fala uma ajuda, não fala nem de oferta, não. Estou enviando uma ajuda aí para a igreja, para ajudar aí a cobrir as despesas, os projetos de vocês. E aí essas pessoas são amigas do Evangelho. Quando tem oportunidade, elas gostam de estar, inclusive participar na programação da igreja, um culto de Natal, uma cantata, na Semana Santa, um evento de Páscoa. Elas gostam de participar de eventos religiosos, de movimentos que giram em torno da igreja, mas elas de fato não se arrependeram dos seus pecados, não tiveram a convicção de pecado, entendimento da obra do Calvário, da obra que Jesus veio fazer. Então, ela pratica atos religiosos, mas ela não entende, ela não consegue entender aquilo, e aí ela faz aquilo como uma espécie de compensação.
Ah, eu passo tanto tempo sem ir na igreja, eu passo tanto tempo sem fazer nada. É mais ou menos aquela pessoa que quando chega no Natal, ela compra um monte de presente e sai distribuindo nas comunidades para tentar equilibrar a balança. O camarada, o empresário, ele passa o ano todo massacrando os empregados, passa o ano todo fazendo coisa errada, e aí ganha um estupro de dinheiro. Aí ele diz, não, vou pegar um pouquinho aqui, vou comprar, vai ali na Salles, manda comprar carrinho, boneco, se veste de Papai Noel, e aí vai na comunidade e vai e faz aquela boa ação, faz aquele Natal, aí ele, lavei a alma. Ganhei crédito para mais um ano. Participa de atos religiosos, mas não entende. Vem para a igreja, enquanto está todo mundo adorando, ele está ali. Olhando as coisas, olhando as pessoas, mas sem entendimento daquilo que está sendo dito. Participa, mas não entende. É mais ou menos como Saul. O rei Saul, ele ofereceu os sacrifícios, mas o seu coração estava rebelde em relação à vontade de Deus, tanto que ele perdeu o trono. É mais ou menos como Judas Iscariotes, que ele andava ali, ajudava Jesus, mas ele simplesmente não se converteu. Essa atitude é mais ou menos daquela pessoa que ela pinta a fachada de uma casa, mas ela ignora que a estrutura da casa está ruindo. A casa está toda comprometida. Se você for lá, as pilastras, né, os pilares estão tudo oxidado, com a estrutura à mostra, o cimento já saiu, e aquela construção ali está para cair, mas ela chega e diz, eu vou ajudar aqui, eu vou reformar esse negócio. Chama o pintor e manda pintar as paredes. Emassar. Esse ferro que está aparente aí, em vez de reforçar a estrutura, ele manda só cobrir com massa corrida e pinta. Ele resolveu o problema? Não. Por quê? Porque ele maquiou. Muita gente está com a vida maquiada, está só maquiando. Se você busca a essência, se você busca, não tem, é só aparência. Então, meu querido, deixa eu lhe dizer, uma falsa conversão, ela é perigosa. Por isso que eu comecei a pregação dizendo, pior do que um pecador afastado, é um falso religioso não convertido. Porque o pecador que está afastado, ele pode ser alcançado lá e um dia ele cair na real, que aquela vida dele não está levando a nada. Agora, o falso convertido, o falso religioso, ele está dentro do ambiente, ele se acostuma com o ambiente e simplesmente acha que está tudo bem. Porque ele está ali, ele ouve, ele participa, ele ri, dá gargalhada, vai no GC, participa dos cursos de casais, às vezes para manter uma aparência e tal, então ali todo mundo, cai, gente boa, mas em casa é sola. Tem certeza? Participa de tudo na igreja, mas vive em pecado secreto. É o falso convertido. A minha pergunta é, o que é que você está reformando na sua vida? É a sua imagem ou o seu coração? Deus quer arrependimento, irmão. Deus não quer aparência. Religião sem arrependimento é ilusão. Entenda isso. É mais ou menos quando você vai numa estrada, em pleno meio-dia, 1h da tarde, aí você vê a pista lá longe, aí você olha aquilo e diz, tem água na pista. Já viram? Já tiveram essa impressão? Você olha e diz, rapaz, tem uma poça d'água lá, eu vou até diminuir a velocidade. E quando você anda, e quando chega não tem poça d'água, porque foi só uma ilusão de ótica. Só uma miragem. Ei, não viva na miragem. Não viva na ilusão de ótica. Converta seu coração. Amém? Mais um item e eu paro. Quarto, a falsa conversão, ela troca a verdade pelo prestígio. No versículo 17, depois da morte de Joiada, os chefes de Judá foram e se prostraram diante do rei e o rei os ouviu. Versículo 19, mas o Senhor lhes enviou profetas para os reconduzir a si. E estes profetas testemunharam contra eles, mas eles não quiseram ouvir.
Sabe o que foi que aconteceu aqui? Quando o sacerdote Joiada faleceu, os líderes, os príncipes, que eram pessoas que não eram convertidas também, foram falar para Joás. E Joás, esse negócio de adorar só a Deus, isso não está correto, não é politicamente correto. Já ouviu essa expressão? Nós vivemos num mundo plural. Conhece essa expressão? Um mundo diverso. Então nós temos que ter um altar para todos. Tanto que quando Paulo lá no Novo Testamento, ele vai no Areópago grego, que eu tive a alegria de conhecer, a gente pensa que é alguma coisa estranha, assim, Areópago. Sabe o que é, irmão? Ao lado daquele templo lá em Atenas, uma pedra grande, em que a pessoa subia nessa pedra, que facilita projetar a voz, e ali ele fazia o discurso dele e dizia aquilo que ele acreditava. Era o Areópago. Aí, os camaradas chegam para Joás e dizem: Joás, olha, nós precisamos redemocratizar isso aqui. Nós precisamos contemplar a pluralidade de deuses. E aí eles reintroduziram a adoração aos ídolos. A Aserá, deusa síria. E aí Deus começa a levantar pessoas para chegar para Joás e dizer: ei, Joás, o que está acontecendo? Vocês estão voltando à adoração de ídolos? Vocês querem perder mesmo o direito de morar na terra? Porque lá em Deuteronômio 28, na aliança, quando Moisés vai introduzir o povo à terra, ele diz assim, Deuteronômio 28 a 30, se você nunca leu, leia na sua casa. Ali tem as bênçãos e as maldições. E uma das maldições é que quando você se afastar do Senhor, Israel se afastar de Deus, vai perder o direito de morar na terra. E foi isso que aconteceu, a gente sabe na história. E aí Deus levanta as pessoas e Joás está lá, não dá a mínima. Até que Deus levanta Zacarias, filho do sacerdote Joiada, que havia sido o mentor dele. E Zacarias vai e fala. Mas o texto diz que eles não quiseram ouvir. Joás, ele preferiu o prestígio com o povo, o prestígio com os príncipes, com os líderes, a ouvir a voz de Deus. Uma falsa conversão, irmãos, ela se encanta com os bajuladores e ela rejeita o conselho da palavra de Deus. Tem muita gente que é profeta, mas que perdeu a voz profética. Sabe por quê? Porque não quer desagradar, porque não quer melindrar, porque não quer ficar mal na fita, porque quer contemporizar, quer ficar bem com todo mundo. Não, vamos aqui e tal. Meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você perder o favor de Deus, não importa o favor de quem você ganhe. Esse é um dos piores pecados que principalmente os líderes incorrem. Porque, às vezes, nós somos muito tentados a agir por conveniências e não por convicção. Porque eu não quero... Deixa eu lhe dizer, um falso convertido, ele está mais preocupado com o prestígio do que com a verdade. Você, meu irmão, você está preocupado com o seu prestígio? Eu preciso parecer bem na fita lá na minha empresa, no meu chefe, lá na minha família. E esse negócio de disseram que ser crente, ser cristão, é coisa de gentinha, é coisa de ralé, é coisa de gente que não tem cérebro. E aí você está muito preocupado com o que é que vão pensar de você. Você está preocupado com a sua reputação. Deixa eu lhe dizer, o que você tem que se preocupar é com o seu caráter. É com a sua vida, é com a sua integridade, é com o seu caminhar com Deus. É isso que conta. Sabe por quê? Porque no dia que você tiver que comparecer diante de Deus, você não vai prestar conta, não é para o teu chefe, para a pessoa com quem você lutou para manter uma reputação. Você vai prestar contas com Deus.
Sabe um rei que não entendeu isso e que perdeu o reinado? Roboão. Roboão foi filho de Salomão. E aí, Salomão havia tido um reinado próspero, só que Salomão, ele instituiu o trabalho escravo, a corvéia, que é o trabalho escravo. Salomão fez muita coisa que ele fez à custa de trabalho escravo, sabia? E ele escravizou, inclusive, o próprio povo de Israel. Para quem não sabe, que às vezes a gente tem Salomão como o ápice da sabedoria. Mas ele fez bobagem. E aí, quando Roboão assumiu o trono, foram falar com Roboão. Olha, Roboão, deixa eu te dizer, a carga tributária está muito pesada. Esse novo IOF aí que você está querendo colocar, vai pegar mal. Alivia aí a carga tributária. Isso foram os anciãos que foram falar com ele. Aí Roboão disse, tá bom, eu vou pensar. Nisso chega os jovens, os mais novos, o pessoal da turma dele, do skate, do patins. E aí, mano, tudo bem? Vi dizer que tem uns coroas que vieram aí falar contigo. O que foi que eles vieram falar? Não, eles disseram que eu para poder aliviar os impostos aí, porque o papai pegou muito pesado. Rapaz, e tu vai na onda desse pessoal? O pessoal aí é antigo, ele já está caquético, não tem mais o que dizer. Olha, diga para eles o seguinte, o meu dedo mindinho vai ser mais pesado do que o dedão do papai. Roboão pegou, chamou os anciãos e disse, olha, não vou aliviar nada, eu vou pesar mais a mão. Sabe o que aconteceu? Das 12 tribos de Israel, 10 se rebelaram. Foram com Jeroboão e criaram o reino do norte, cuja capital é Samaria. E apenas 2 tribos ficaram com ele no reino do sul, cuja capital era Israel. Dividiu, sabe por quê? Porque ele quis prestígio. Quando você busca prestígio ao invés da verdade, você pode até por um tempo achar que ficou bem na fita, mas no final vai ser ruína para você. Pessoas que deixam de congregar porque seguem influenciadores contrários à fé. O pastor está aqui pregando toda semana, o pastor Pedro está aqui. É domingo, é terça-feira, é em GC, e faz, e dá curso, e aí a pessoa está aqui, aí começa a seguir o Zé Manel ali, e aí aquele camaradinho, influenciador, começa a falar um monte de bobagem, e a pessoa, ao invés de ouvir a voz do pastor dela, que está ali cuidando, zelando, ela começa a ouvir influenciadores, por causa que ele sabe, ele tem prestígio, ele é um influenciador, milhões de pessoas seguem ele, e o meu pastor tem só ali aquela congregação. Ei, meu irmão, queira seguir a verdade, amém? Filtre aquilo que você ouve, porque quem rejeita a verdade, ele pode até agradar aos homens, mas ele trai a sua fé, ele trai a Deus. E Deus fala por meio da sua palavra e de conselheiros fiéis. Vamos ficar de pé na presença do Senhor.